Olá pessoal, vamos iniciar a nossa unidade 3. Essa unidade é muito importante porque a gente vai começar a estudar o método das diferenças finitas. O método das diferenças finitas, ela resolve para a gente equações diferenciais. O que são essas equações diferenciais? Por que resolver equações diferenciais? Equações diferenciais estão em toda parte, gente. Estão em qualquer lugar que você imagine. Qualquer acontecimento, qualquer coisa que você observe, tem equações diferenciais lá. E elas nos ajudam a resolver, a descrever esses fenômenos que nós queremos compreender. Então, métodos de diferenças finitas, a gente vai dar uma introdução aqui nesse método. Ela vai nos ajudar a conseguir modelos matemáticos. E o nosso primeiro exemplo aqui foi um fenômeno que eu escolhi para vocês. Nós vamos ver a influência do arrasto aerodinâmico num movimento de queda. Então a situação aqui é o seguinte, tá? Queda livre sob a ação do arrasto aerodinâmico. O que acontece? Eu tenho ali um paraquedista na situação A com velocidade de 50 metros por segundo. Nessa velocidade ele abre o paraquedas e atinge a situação B. De B para C, essa velocidade vai variando até chegar na velocidade de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo ele vai, normalmente, daí, em movimento uniforme, atingir o solo. Mas entre B e C, onde ocorre a variação da velocidade, nós temos variação de velocidade e aceleração também variáveis. É um estudo que você nunca, eu acredito que você nunca estudou antes. É possível que em alguma disciplina optativa de aprofundamento na graduação, você tenha estudado aceleração variável. Trata-se de um movimento transiente, mudança de estado de um para outro. Mas aqui na pós-graduação a gente introduz esse assunto, né? Então talvez seja a primeira vez que você está vendo a velocidade a aceleração ser variável. Isso a gente só consegue resolver através de equações diferenciais e através da sua integração. O método das diferenças finitas é uma questão de resolução numérica de equações diferenciais, assim como a integração é uma solução analítica. Ok? Então, o que nós temos aqui entre as situações B e C? Em B, velocidade 50 metros por segundo. Em C, velocidade 5 metros por segundo. Ocorre, então, a ação do arraste aerodinâmico. Esse arraste é um esforço contrário ao peso que vai freando esse movimento, né? A velocidade decresce de 50 para 5 metros por segundo e a hora que atinge os 5 metros por segundo, existe um equilíbrio e essa velocidade vai ficar constante e o movimento é uniforme. Daí é um movimento comum. O que importa para a gente aqui é o que acontece de B para C, que é o transiente, tá? Quais são as forças atuantes? Eu tenho o peso próprio, né, do paraquedista, o seu conjunto, o seu corpo, e tenho o arraste aerodinâmico, tá? No início do movimento, quando o paraquedista abre o paraquedas, o arraste R é maior do que o peso. Isso vai provocar uma aceleração negativa. Vai sendo um movimento freado, né? Estava com 50 metros por segundo, vai atingir os 5. Quando atingir os 5 metros por segundo, a gente tem a situação de equilíbrio, um movimento uniforme, e o arraste é igual ao peso. Ok? Entenderam? Qual é a descrição básica desse movimento? É uma curva desse tipo, tá? Eu tenho uma alta desaceleração no início e a tendência é atingir a velocidade 5 após o tempo t necessário para isso. Então, o nosso estudo do tempo t igual a zero até o tempo t igual a t, onde a velocidade bate ali nos 5 metros por segundo, é a questão aqui da gente fazer a integração de uma hipótese que nós vamos formular agora. Vamos formular a hipótese de que o arraste seja uma constante c vezes a velocidade do movimento, tá? Considerando que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo e que a força resultante F é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, tá? No lugar da força, vou colocar peso menos arraste, ou arrasto, né, em algumas bibliografias. O peso próprio do paraquedista e o seu conjunto, menos a força de arrasto. Tá? Então, F igual a P
menos R, que é igual a M vezes A. Só que no lugar do A eu vou colocar dV por dt, tá? E sabendo que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, vou substituir o peso por mg, e no lugar do arrasto eu vou colocar C vezes V. Então, mg menos cv é igual a m dv dt, tá? Isolando dv dt, eu tenho que é igual a g menos cv sobre m. Tá? A nossa derivada da velocidade em relação ao tempo, então ficou isolado. Continuando com relação a essa derivada, quando a velocidade é 5 metros por segundo, a gente atingiu o equilíbrio, não existe mais aceleração, portanto, essa derivada dv por dt é zero, nula, não existe mais aceleração. Tá? Substituindo no lugar da aceleração, vamos adotar aqui g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, menos c vezes 5, porque a nossa velocidade passou a ser 5 no equilíbrio, e a massa é 80 kg, conforme o enunciado, tá? Eu consigo determinar o valor da constante C. Tudo bem? Entenderam o desenvolvimento? Considerando essa constante C igual a 160, tá? Vamos substituir G, C e M na equação anterior, ali na primeira equação da derivada em relação ao tempo, de tal forma que a gente obtém esse resultado final para essa equação diferencial, dv por dt igual a menos 10 menos 2v. Eu posso fazer a integração, eu posso resolver essa equação por alguns métodos. Nós vamos resolver, nesse nosso primeiro exemplo, essa equação dv por dt igual a 10 menos 2v pelo método das diferenças finitas. E o método das diferenças finitas é algo que vai ser recorrente para nós nas próximas unidades, tá? O que consiste esse método? Consiste na discretização do espaço do tempo. Nós não vamos usar uma derivada, uma diferencial da velocidade, nem uma diferencial do tempo, mas sim uma variação da velocidade e uma variação do tempo. Portanto, em vez de dv, eu uso um ΔV. Em vez de dt, eu uso um ΔT, igualo a 10 menos 2v, que foi a equação que a gente desenvolveu. Reparem aqui esse eixo orientado, tá? Onde eu tenho os nós 1, 2, 3, 4, 5, e em cada nó eu tenho uma velocidade. O que é o ΔV? A variação de uma velocidade para um nó. Não existe valor intermediário no método das diferenças finitas entre 1 e 2. Eu só tenho o valor 1 ou 2. Ou 3, ou 4, ou 5. Entre 1 e 2 não existe 1,5, 1,8, 1,9, não existe. Tá? A minha resposta só pode ser 1 ou 2. A velocidade 1 ou 2. Discretização do espaço. Esse é o fundamento do método das diferenças finitas. Então, se eu quero calcular a velocidade 2 a partir da 1, né? Vejam a expressão ali abaixo. Vn mais 1 igual Vn seria a velocidade 1. A velocidade n mais 1 seria a velocidade 2. Eu quero calcular a velocidade 2 a partir da 1. Portanto, vou substituir o valor conhecido da velocidade anterior para calcular a velocidade atual, através dessa equação. Quero que vocês deem uma olhadinha no material escrito, como que a gente pode chegar, tá, na expressão ΔV por ΔT igual a 10 menos 2V, na equação que está aparecendo aqui embaixo, tá, que é a nossa equação de aplicação em MDF. Tudo bem? Dê uma olhadinha no desenvolvimento, é bem simples. Bom, sabendo dessa teoria, nós vamos resolver a nossa questão. Tá? Nossa questão, aliás, as nossas questões. Eu tenho a questão A, onde está perguntando qual o valor do tempo t para que seja atingida a velocidade de 5 metros por segundo. Então, já adiantando o resultado, tá? Por MDF, na planilha eletrônica, chega-se a essa solução aqui, que é representada por este gráfico, onde a gente tem um valor de velocidade para cada um dos instantes. Então, qualquer instante que eu queira, eu posso obter o valor da velocidade e responder essa pergunta aqui, tá? Então, vamos agora resolver essa questão. A nossa planilha, ela compõe duas questões. A questão A, nós iniciamos agora através da solução, utilizando a planilha eletrônica que vocês baixaram do sistema e agora podem acompanhar o preenchimento, tá? O desenvolvimento dessa planilha, ok? Então, pessoal, vamos começar aqui a parte prática da unidade 3. Vamos estudar aqui o método das diferenças finitas, né? Então, a nossa equação diferencial é essa aqui, que nós vimos na parte teórica.
Substituindo as derivadas pelo ΔV e ΔT, ou seja, os incrementos de velocidade e os incrementos de tempo, vamos chegar depois nessa expressão, com a qual a gente consegue calcular a velocidade no nó n mais 1 a partir da velocidade no nó anterior, ou seja, a velocidade n. Através dessa expressão, nós vamos ter que transformar numa expressão Excel nas devidas células, né? Então, nós temos também aqui o modelo, que vai ser a parte B dessa planilha, né? Inicialmente, nessa primeira videoaula, nós vamos resolver aqui a questão do método das diferenças finitas, e na próxima aula o modelo para chegar nessa equação final, tá? Então é o seguinte, nós temos aqui a questão A, né? Essa planilha já está resolvida, todos os valores completos aqui, né? Já está destacado aqui os valores que nós queremos conversar depois. Mas como fizemos nas outras unidades, tá? Vamos partir de uma planilha em branco, e a partir dessa planilha em branco, chegamos nesse resultado que nós temos aqui, nessa planilha que está pronta, ok? Então vamos lá, vamos abrir uma planilha nova, né? Pasta de trabalho em branco, e nesta pasta em branco nós vamos obter a nossa planilha de trabalho aqui na videoaula. Vamos copiar também alguns dados referentes à questão A. Tá? Então, essa questão A aqui, vamos copiar esses valores que estão nessas células aqui, de 22 até a 32, tá? Questão de digitação, né? Vamos Ctrl C, uma planilha em branco, vou colocar aqui no início, Ctrl V. Tá? Então, temos essa cabeçalho aqui já para nos ajudar aí a organizar a planilha. Voltar aqui para a planilha anterior, vamos ver como é que nós definimos isso aqui, ó. Os nós n variam de 1 até 50, tá? E os tempos variam de 1 em 1 décimo de segundo, de 0 até 4,9. Esses valores aqui, vamos também copiar, para evitar essa digitação. Então, Ctrl C, planilha em branco, vou colocar aqui, Ctrl V. Vamos tirar esses destaques, deixar a cor sem preenchimento aqui também. De forma a gente ter uma planilha limpa. Depois vocês podem, tá, fazer alguma personalização que acharem interessante. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da célula. Aqui vai ser a nossa célula de cálculo, onde nós vamos calcular a velocidade através do MDF por meio dessa expressão. Tudo bem? Então reparem aqui na nossa planilha pronta que nós começamos com uma velocidade 50 no tempo zero, né? Essa velocidade é dado do problema, com uma velocidade inicial que vale 50, e aqui nós temos apenas o valor, tá? 50, porque isso é o nosso dado inicial. A partir dessa velocidade nós vamos calcular a próxima, e assim por diante. Cada uma dessas velocidades aqui serão calculadas através da expressão MDF. Ok? Então, voltando aqui na nossa planilha de trabalho, nesta célula já vamos deixar com o valor 50, que é justamente para a gente poder ter nossa velocidade de início. Tá? Então, agora aqui a fórmula em si. Então, veja, a minha velocidade n mais 1, nessa primeira célula, vai ser a velocidade 2. E a velocidade n será a velocidade 1. Essa velocidade 1 é conhecida, 50, eu vou substituir o valor desta célula nessa expressão que a gente vai começar a digitar agora. Então, sinal de igual,
Vamos abrir aqui um parênteses para preencher o numerador. Primeira parte aqui, Vn, então a velocidade anterior, 50, tá? Aqui na célula C13. Mais ΔT, variação de tempo. Aqui então nós vamos ter uma variação de tempo que corresponde ao tempo do nó 2 até o tempo do nó 1. Então aqui nós vamos colocar como sendo uma expressão que mostra essa diferença. B14 menos B13. Fecho parênteses e vou multiplicar por 10 menos Vn, ou seja, abro parênteses, 10 menos velocidade anterior, 50. Repare que eu não estou travando nenhuma célula, porque essa digitação que eu estou fazendo aqui, correspondente a essa célula C14, eu vou repassar para todas as células inferiores. Fecha parênteses. E fecha parênteses de novo, porque assim a gente completou o numerador. Agora, dividido, parênteses, vamos completar o denominador. 1 mais ΔT. 1 mais variação de tempo. Novamente surge aqui, parênteses. A variação do tempo do nó 2 para o nó 1, ou seja, B14 menos B13. Fecha parênteses e fecha novamente. Tudo bem? Então vou dar o Enter e aqui já tenho o valor da velocidade calculada para o nó 2. Gostaria que vocês fizessem toda essa digitação e verifiquem se vocês obtêm exatamente este valor que eu estou obtendo aqui. Dê uma pausa se for o caso. Bem, obtido esse valor, basta agora você selecionar essa célula, um duplo clique aqui no dado, para repassar essa célula para todas as células inferiores. Reparem que a gente vai obtendo valores que vão se reduzindo, tendo tendência a atingir o valor 5. Feito isso, vamos selecionar a coluna tempo e velocidade simultaneamente, para inserir um gráfico do tipo dispersão. Inserir gráfico dispersão. Vou inserir apenas esses marcadores, de tal forma a gente vai ter aqui o comportamento desse movimento em termos de velocidade. Então reparem, começa com 50 metros por segundo, sofre uma forte desaceleração e tem tendência de atingir o valor 5 a partir aqui dos 3 segundos, 3,5 segundos. Pode observar com mais tranquilidade aqui na parte numérica. Reparem que em 3 segundos a velocidade está em 5,1. Em 3,2, 5,07. 4,9 segundos, 5,002. Veja um detalhe, tá? Se eu fizesse aqui 500 linhas, eu jamais atingiria o valor 5 redondo. Se eu fizesse 1000 linhas, jamais atingiria, porque há uma tendência a atingir o valor 5. Em termos práticos, nós teremos essa velocidade de 5 metros por segundo em torno aqui de 3,5, 3,6 segundos. Então a resposta do problema depende da precisão. Então, se eu fizer uma precisão aqui na segunda casa decimal, eu teria que
chegar aqui no tempo 4,2 segundos. Né? Uma precisão na terceira casa decimal já iria para 4,9 ou um pouco menos. E assim vai. Tá? Então, é uma tendência a atingir a velocidade de 5 metros por segundo. E isso só vai ser atingido mesmo quando a gente tiver o tempo tendendo ao infinito. Ok? Essa foi a nossa primeira parte da nossa questão A. No próximo vídeo tem uma explicação a respeito da questão B e também continuamos aqui a parte prática seguinte. Assistam o próximo vídeo.